Paz do Senhor, irmãos, nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências, diretamente da FATEC, da TV FATEC, apresentando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 12, que será ministrada no dia 23 de março de 2014, no domingo de manhã, como é de costume nas nossas escolas bíblicas dominicais. O tema da pré-aula da Escola Bíblica Dominical desse dia que estaremos apresentando é a consagração dos sacerdotes. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto áureo e a verdade prática e indicar a leitura bíblica em classe. Lembrando aos irmãos que a leitura bíblica em classe nós apenas indicamos o capítulo, os versículos, mas como de costume no litúrgico, no domingo de manhã, os irmãos fazem a leitura completa da indicação da leitura bíblica em classe, para melhor fixação da sua revista da Escola Dominical. Texto áureo. O texto áureo diz assim: em quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. A verdade prática diz o seguinte: o sacrifício expiador de Cristo no Calvário foi perfeito, único e capaz de nos purificar de todo o pecado. A leitura bíblica em classe encontra-se em Êxodo, capítulo 29, versículo 1 a 12. No domingo de manhã, os irmãos estarão fazendo essa leitura da leitura bíblica em classe completa. Vamos entrar para a introdução. A introdução vocês vão ver aí em tela, alguns tópicos que nós separamos. Nós lembramos na aula passada os irmãos que se faz necessário, pelo tempo exíguo que nós temos na Escola Bíblica Dominical, que os irmãos façam um resumo, mas aproveitando o conteúdo da revista, para que os irmãos não fiquem perdidos aonde o professor está e questionando por que o professor não está utilizando a revista da Escola Bíblica Dominical. É muito importante que os irmãos utilizem essa revista como base e fonte pedagógica para que a sua aula saia o mais perfeito possível. Na introdução diz assim: Deus ordenou que Moisés separasse Arão e seus filhos para o sacerdócio. Aqui na nossa revista e na palavra de Deus, diz que Moisés recebeu uma ordem diretamente de Deus para separar Arão e seus filhos. Aqui nós temos uma prova cabal, que Deus indica para homens, ainda hoje, Deus indica para homens, Deus usa homens para que possa separar outros homens para o trabalho na seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas não creem e não acreditam que tem homens levantados por Deus para separarem outros homens e consagrar esses homens para o santo ministério. Mas nós cremos que Deus pode usar homens aqui da terra, como eu e você, para que possam ser uma bênção na nossa vida e para que possa separar muitas pessoas para o trabalho no ministério da seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é diferente. Hoje, na lição passada, nós falamos que hoje não tem uma família em específico, não tem uma linhagem sacerdotal. Hoje, o que Deus exige é que você esteja predisposto com o seu coração a trabalhar na seara do Mestre Jesus, e aí Deus vai levantar um homem para que separe a sua vida para o santo ministério. Diz aqui, no segundo parágrafo da introdução, que o vestiário, bem como o modo de proceder dos sacerdotes, foram dados por orientação do próprio Deus. Ora, a conduta de um ministro do Evangelho, a conduta de um obreiro na casa do Senhor, ela é dada e ela é pautada pelo próprio Deus. Todas as decisões que o seu pastor, todas as decisões que o seu líder toma na sua igreja, é dada diretamente por Deus. Nós cremos piamente que a conduta de um líder na frente de uma igreja, a conduta de um líder na frente de um trabalho da igreja, é orientada pelo próprio Deus. Por isso nós devemos obedecer, nós devemos temer, ter cautela ao questionar a decisão de um líder, a decisão de um ministro, a decisão de um pastor, de um evangelista, de um obreiro na casa do Senhor. Porque tanto a vestimenta como o proceder, a vestimenta, ela diz aqui de maneira de viver, de conduta de vida, e no proceder, as decisões de um líder na casa do Senhor, de um obreiro, ele é entregue, ele recebe do próprio Deus.
No item 1, fala sobre a consagração de Arão e seus filhos. No capítulo 1, então capítulo 1, a consagração de Arão e seus filhos. No item 1 do capítulo 1, diz a lavagem com água. No item 2 do capítulo 1, a unção com azeite. No item 3 do capítulo 1, animais são imolados como sacrifício. No item 1, lavagem com águas, a lavagem com água, ela simboliza pureza e perfeição. Mas pastor, eu tenho meu pastor, eu tenho meu líder, eu conheço um pastor, eu conheço um líder, ninguém é perfeito, ninguém é puro por completo. Mas no sentido da lavagem aqui, irmão, a água é todo dia. A água é um bem comum a todas as pessoas que é utilizado todo dia. Ninguém fica um dia sem água. Ninguém fica nem um dia sem água. E a água aqui simboliza a lavagem cotidiana. O apóstolo Paulo diz que nós estamos crescendo, 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 até chegar à estatura de varão perfeito. Mesmo o líder da sua igreja, mesmo o seu pastor, também precisa desse banho com água purificadora. E todo dia, mesmo o sacerdote, e Deus não separa ninguém aqui, ninguém é exceção. Todos precisamos tomar o banho das águas cristalinas. E essa água cristalina se chama Jesus de Nazaré. E nós precisamos tomar esse banho todo dia, tentando nos purificar, tentando nos aperfeiçoar a cada dia. Tentando nos aperfeiçoar a cada dia. Esses dias uma pessoa me falou que recebeu uma profecia, teve uma profecia na igreja, que o pastor da igreja precisava se arrepender, precisava refletir, pedir perdão. E eu falei, então, tem pessoas que para saber disso precisam ouvir uma profecia. E eu sei que todo dia eu tenho que refletir, retroceder, ser flexível e pedir perdão. Isso é comum na vida do salvo. Então esse banho da água purificadora, ele tem que ser todo dia. No item 2 do capítulo 1, a consagração de Arão e seus filhos, o item 2 diz a unção com azeite. Tem muitas, isso aqui é símbolo, irmãos. Tem muitas pessoas que eu vejo por aí, e alguns litúrgicos, né? Pessoas usando o azeite na separação, na consagração para o ministério. Eu não sou contra nem a favor, mas isso aqui é tipo. E o azeite é símbolo do Espírito Santo, que habita na vida do crente, pelo ministério intercessor de Jesus. Então hoje o azeite, ele vem através da intercessão de Jesus, do Espírito Santo que habita na nossa vida. A partir do momento que você se entrega para Jesus, você já recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, através da intercessão de Jesus Cristo. Então todas as pessoas hoje, se elas se prontificarem, se tiverem predispostas e se dedicarem, elas estão aptas para o santo ministério, apta para receber a consagração e a separação, sem necessidade do azeite, sem necessidade desse litúrgico, que isso era do Velho Testamento, e é tipo do Espírito Santo. A unção hoje ela vem através do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Então, que os irmãos fiquem sabendo nessa pré-aula de escola bíblica dominical, você, eu, nós, já recebemos a unção de Deus através do Espírito Santo, através da intercessão de Jesus ao Pai, pelas nossas vidas. Então é só você se colocar no local, no lugar em que Deus precisar de você, e pode ter certeza, a separação e a consagração chegará na sua vida. 3, item 3, animais são imolados como sacrifício, está em Êxodo 29, 10 a 18, diz assim: antes de ministrar em favor do povo, o sacerdote oferecia sacrifício de holocausto pela sua própria vida. É interessante que antes do sacerdote ministrar para o povo, ele tinha que ver a vida dele, ele tinha que garantir a vida dele. Tem muitos líderes, muitos obreiros, que vão colocar muita gente no céu, mas ele mesmo vai ficar. Por quê? Ele ministra e cuida muito da vida dos outros, mas não cuida da dele.
E aqui diz que o sacerdote primeiro tinha que oferecer o sacrifício para ele primeiro, por ele. Muitas pessoas abandonam a família, muitas pessoas esquecem dele mesmo e ganham almas para Jesus, mas esquece que ele tem que oferecer sacrifício por ele mesmo. Então, antes que você ministre ao povo, você que é obreiro, você que é ministro, nessa pré-aula nós recomendamos: ofereça sacrifício primeiro por você, cuide de você um pouco, para que o Senhor tenha misericórdia e abençoe a sua vida. O item 2, o capítulo 2, o sacrifício da posse. Lembrando aos irmãos que essa pré-aula é uma pincelada, é algumas dicas. Nós não temos pretensão aqui de dar uma escola bíblica dominical, mas são dicas para que os irmãos no domingo de manhã melhorem a pedagogia das suas aulas, das escolas bíblicas dominicais. Por isso nós demos o nome de pré-aula. Capítulo 2, o sacrifício da posse. O item 1 diz: o segundo carneiro da consagração. 2, sacrifícios diários. Nós vemos aqui, no item 3 do capítulo 1, que primeiro o sacerdote oferecia sacrifício por ele. Aí o segundo carneiro da consagração, aí pelo povo. Então primeiro, meu irmão, a família e você, depois a igreja. Diz aqui: era necessário que outro animal inocente fosse morto. Tudo apontava para o Calvário, onde Cristo derramou seu sangue por nós. Então, lá no Velho Testamento, o sacerdote oferecia um por ele, um cuidado com a sua própria vida, e um segundo, representando e sendo o tipo de Cristo, pelo pecado do povo. Hoje, você tem que cuidar primeiro da sua vida e ensinar o povo, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário pelo povo. E tem muitas pessoas, irmão, que ele quer fazer o papel de Cristo, ele quer morrer pelas pessoas. Não há necessidade de você morrer pela sua igreja. Jesus já morreu, já perdoou os nossos pecados. Basta você cuidar da sua vida e ministrar ao povo com zelo, através da santa doutrina da palavra de Deus. No item 2 diz, do capítulo 2, o sacrifício da posse, sacrifício diário. Sacrifício da posse. Por que sacrifício da posse? Da conquista. Através de Jesus nós conseguimos a salvação das nossas almas. Agora fala do sacrifício diário. É que mesmo sendo salvos por Jesus, Jesus tendo morrido na cruz do Calvário, há necessidade que nós tenhamos cautela diariamente. Aqui nós não trabalhamos com esse pensamento uma vez salvo, salvo para sempre. Nós trabalhamos com o pensamento de uma vez salvo, cuidado para ser salvo. Todo dia nós temos que ter essa cautela. No item 2, sacrifício diário, diz assim: esse sacrifício diário, ele servia para resgate da vida de alguém. Por que o zelo tem que ser diário? Porque sempre tem alguém precisando. E você sempre precisará desse zelo. Você sempre precisará de um cuidado especial com a sua vida espiritual. Sempre alguém precisa. E lá não era diferente. Lá era diário, por quê? Sempre tinha alguém precisando. Sempre tinha alguém precisando. Se não era o dia de Pedro, era o dia de João. Se não era o dia de João, era o dia de Tiago. Mas sempre alguém estava precisando. Então o sacrifício era todo dia. Sacrificava todo dia, pensando assim: se porventura alguém precisar hoje, o sacrifício já foi feito. Então, tenha cautela na sua vida espiritual. Tenha um cuidado especial no cotidiano da sua vida, para que o Senhor possa lhe alcançar sempre com a sua misericórdia. No parágrafo 2 do sacrifício diário, do item 2, diz assim: tudo deveria estar sempre pronto a fim de que o culto diário a Deus nunca fosse interrompido. Você deve estar preparado todo dia para correr aos pés de Jesus. A qualquer momento nós vamos precisar de Jesus. A qualquer momento você precisa de Jesus. Então, todo dia nós temos que ter esse zelo. Todo dia nós temos que ter essa cautela para buscar esse benefício da misericórdia de Deus. No capítulo 3, diz assim:
Cristo, perpétuo sumo sacerdote. No item 1 do capítulo 3 diz assim: sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. 2, o sacrifício perfeito de Cristo. 3, o sacrifício eterno de Cristo. Esse capítulo 3, ele vem derrubar todo o privilégio de qualquer família, de qualquer pessoa, a respeito da palavra de Deus. Nós não temos famílias escolhidas, não temos ministério escolhido, nós não temos ordens dentro da igreja escolhida melhor que outras. Jesus, ele veio acabar com isso, e ele veio selar isso daí. Diz aqui no item 1, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Olha o currículo de Melquisedeque. E Melquisedeque é tipo de Cristo. Não tinha pai, nem mãe, nem nome de família, nem genealogia, não tinha referência, mas foi escolhido por Deus. Assim sou eu e você. É certo que muitas pessoas, ainda hoje, nós temos isso dentro das igrejas, elas estranham. A pessoa se entrega para Jesus, e essa pessoa começa a ser abençoada, Deus começa a usar a vida dessa pessoa, e ela é ativa no ministério, e muitas pessoas ficam questionando o ministério da pessoa. Mas de que família que é? Mas chegou aí ontem, quem é essa pessoa? Essa pessoa, meu irmão, é tipo de Cristo, é tipo de Melquisedeque. Embora ela não tenha pai, nem mãe, nem genealogia dentro da igreja, nem princípio dentro da igreja, Jesus a escolheu. Jesus a escolheu. Jesus veio acabar com esse privilégio sacerdotal. Por quê? Porque ele salvou a mim e salvou a você. No item 2, diz assim: o sacrifício perfeito de Cristo. O sacrifício de Cristo foi único, perfeito e perpétuo. Por quê? Para sempre. Para sempre os nossos pecados estão perdoados. Lá no Velho Testamento, se imolava um animal, perdoava o pecado, para um outro pecado precisava de outro animal. Era como se os pecados ficassem pendentes, agendados, para um atendimento de perdão. Mas Jesus não. Jesus, o sacrifício dele foi perfeito. Ele perdoou o pecado da raça humana por inteiro, para sempre. Basta você abrir o seu coração, que o perdão de Jesus está ativo na sua vida, e você se arrepender e ter uma conduta e uma mudança de vida. Lá com esse sacerdócio, esse modelo de sacerdócio, esse modelo de família sacerdotal, o perdão do pecado era transitório, não era para sempre, era passageiro. Mas com Jesus, graças a Deus, com Jesus a coisa ficou diferente. No item 3 do capítulo 3, diz assim: o sacrifício eterno de Cristo. O sacerdócio de Cristo é superior, eterno e imutável. Agora, hoje, nós somos o quê? Ministro da palavra de Deus, pelo sacerdócio de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. E esse sacerdócio é superior, ele é imutável, através de Jesus, e é eterno, porque nós vamos herdar a vida eterna. Então, é melhor ser um sacerdote e um ministro através de Jesus Cristo de Nazaré. Tem muitas pessoas aí que dizem: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Para com isso, irmão. Para com isso. É melhor ser obreiro de Jesus. É melhor ser ministro de Jesus, né? Muitas pessoas: é porque eu sou de fulano de tal, eu sou de pastor fulano de tal ministério fulano de tal. Mas isso passou. Nós não temos mais essa linhagem sacerdotal. Hoje nós somos ministros através da palavra de Deus, através de Jesus. Jesus nos conquistou e nos abençoou. Eu gostaria de ler a conclusão com os irmãos. Nós já colocamos como de praxe, como de costume, fazer a leitura da conclusão com os irmãos para a melhor fixação dessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Diz assim: conclusão. Deus estabeleceu o sacerdócio e as cerimônias de purificação e consagração. Você acompanha comigo aí na sua tela. Estas cerimônias apontavam para o sacrifício perfeito e o sacerdócio eterno de Cristo.
Ele se ofereceu como holocausto em nosso lugar. Sem Cristo, jamais poderíamos nos achegar à presença santa e eterna de Deus e ter comunhão com Ele. Jesus quebrou essa barreira. Essas cerimônias eram cerimônias, mas eram um tipo e apontavam para o que Jesus fez agora, e o fez e o faz todo dia. Então esses cerimoniais, esses litúrgicos do Velho Testamento, sangue, sacrifício, nós não utilizamos mais igreja e não há necessidade. Não precisa de ficar, com esse litúrgico dentro da igreja. Eu gostaria que depois que os irmãos, se tivesse alguma dúvida, se os alunos da Escola Bíblica Dominical ou os professores que ministram no domingo de manhã tivessem alguma dúvida, na nossa tela tem os contatos. Você poderá estar entrando em contato e nós estaremos esclarecendo, as possíveis dúvidas. Tem um irmão, eu cometi uma gafe, não peguei o nome do irmão, mas o irmão me solicitou o PowerPoint dessa aula, dessa aula da lição 12, nós estaremos enviando para o seu irmão. Me desculpe, eu estou com o nome no meu gabinete, na minha sala, mas não trouxe aqui para o estúdio, mas eu estarei enviando ainda hoje, o PowerPoint da lição 12, para que o irmão possa enriquecer a sua escola bíblica dominical. E os irmãos entram em contato para dirimir e esclarecer possíveis dúvidas que surgirem nessa pré-aula. Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo possa esclarecer melhor. E até uma próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical, e que Deus abençoe, e uma boa Escola Bíblica Dominical no domingo de manhã, no dia 23.